Olá pessoal, desejo a vocês congratulações por compartilharmos mais uma pesquisa. Agora vamos falar sobre um animal de estimação que faz parte do nosso dia a dia, ou seja, o cão, ou cachorro como é popularmente conhecido. Escolhemos alguns tipos porque muitas são as opções a comentar. Mas, independente de tipo, o que importa mesmo é a amizade que ele nos proporciona. Contudo, é preciso também a responsabilidade de nossa parte em oferecer a eles um ambiente saudável para viver, com boa alimentação, água fresca, né? E os cuidados em geral, né? A amizade também que a gente deve compartilhar. Mas na hora necessária também o cuidado médico, né? Que pode também ser da forma preventiva, quanto para curar algum problema que possa vir. De acordo com a ciência, um cão pode sentir emoções, tal qual o ser humano. Medo, alegria, raiva, amor. Entretanto, a mente dele pode ser comparada não como um ser humano adulto, mas como se fosse o funcionamento de uma criança em torno dos 2 anos de idade. O olfato dos cães é muito poderoso, sendo que ele é provocado por reações a sabores diversos, sendo que o sabor doce é o mais sensível. Para a pesquisadora estadunidense Alexandra Horowitz, as lambidas do cachorro nos tutores pode ser um sinal de que ele conseguiu captar sabores, que o estimula, né, a praticar tal ação. Embora há aqueles, né, como o pesquisador Charles Darwin, o qual afirma isso também está relacionado ao afeto entre ele, né, e o tutor. Ocorrendo também nas crias, né? Isso ocorre também nas crias, onde a fêmea realiza esse procedimento como sendo um ato, né, de cuidá-las, cuidar da cria. Então pode ser de carinho também, mas para fazer o asseio. Um fator preponderante para despertar reações no cão é a rotina. Por exemplo, a ciência acredita que os caninos não possuem o sentimento de culpa, e sim o que realmente é ativado é o medo. O tutor, né, no caso, ou a tutora, quando o repreende, né, por ter, por exemplo, rasgado um sofá ou ter feito algo assim como necessidades fisiológicas em um local não adequado, em casa, né, não recomendado, aí a pessoa o repreende, né? Aí quando ele em outro momento repete esse comportamento, o tutor chega até ele, né? E faz até uma aproximação. Então desperta nele o sentimento de medo porque ele foi repreendido pelaquela situação. Estudos científicos afirmaram que há um hormônio produzido pelo ser humano quando este, né, sente digamos assim, provoca um sentimento de amor, e faz com que esse hormônio seja disparado, acionado. Gostar de alguém ou de seu animalzinho de estimação são exemplos. Os caninos, eles também foram avaliados por experiências científicas, notadamente pelo pesquisador japonês chamado Nagasawa, o que foi constatada, né, a presença desse hormônio, conhecido como ocitocina, né, também foi encontrado nos cães. Quando este, né, interage com seus tutores. Além disso, né, podemos ver que o cão é um animal bastante socializado. E deixá-lo sozinho, quando ele já criou aquele laço de amor, durante muito tempo, pode acarretar situações de estresse e tristeza. Procuro conhecer, né, o que ele mais gosta. Brincadeiras, né?
aquela comida, né, que também em relação à comida tem que analisar se ele pode ou não, né? É bom sempre consultar também uma pessoa especializada para você saber qual tipo de comida que ele pode ser dado para ele, né? Mas tem aquelas, né, na relação do que ele pode, tem aquela que ele mais gosta, né? Também ele procura conhecer as pessoas, né? Que ele tem aquela mais afinidade, outros animais, né? Também é bom conhecer dele os medos, as circunstâncias que provocam, né, os latidos. Pode ser, digamos assim, por momentos, né, tanto de alegria ou temor. Observe a influência do ambiente sobre ele, é bom também analisar, né? Procure conhecer as atividades que influenciam a satisfação, assim como aquelas situações que influenciam o mau comportamento ou a agressividade, né? O grau de apego entre você e seu cão pode ser algo, parece assim, tanto quanto, assim, que não desejaria falar, mas pode ser um tanto quanto desagradável para os dois, né, Bárbara? Porque precisa acostumá-lo a perceber que você precisa, né, ter também sua rotina de trabalho, estudo, então você tem que dosar essa situação de estar com ele, desse apego, e também que há momentos que ele não vai poder estar com você. Tá certo que não seja por longos períodos, né? Pra não ter aquele, saber dosar aquele grau de apego, né? Mas que ele perceba, né, que você o ama, né? E tem seus momentos de ficar com ele, em casa ou nos passeios. O comportamento adotado por seu cão em determinados momentos quer demonstrar várias situações. Quando ele usa a pata para tocar no tutor delicadamente, pode ser um pedido para brincar ou dizer que está com fome, por exemplo. Inquietude demasiada pode revelar alguns sintomas, né, de abalo na saúde, né, que pode ser física ou emocional. Os latidos também são fontes de revelações, tais como serve para alertar sobre um perigo que está próximo, né? Geralmente ele é acompanhado por ganidos, chamando a sua atenção. Quando é realizado de forma aguda e alta, e também rápida, demonstra como se fosse defendendo o território. Quando são realizados de forma curta e com a cauda abanando, significa saudação. Finalmente, quando são pedidos de carinho e atenção, a maneira de realização é um latido forte, seguidos de choramingos. Outra expressão muito comum é quando o cão coloca a cauda entre as pernas, o que revela pedido de proteção. E se você o ajuda naquele momento, ele se torna ainda mais seu amigo. O animal de estimação, ele é estimulado pelas ações dos tutores com quem convive. Suas atitudes perante ele refletem no comportamento dele. Portanto, o tutor, ele é digamos assim, um comandante, alguém que lhe observa. Mas não esqueça que é preciso estabelecer regras, né, com estímulos positivos, né, premiando quando ele, né, for bem, digamos assim, bem sucedido, né, naquela diretrizes, né, e também ser repreendido na hora certa, né, com sabedoria, com os comportamentos, né, digamos assim, negativos, havendo assim um equilíbrio. Por isso é preciso estar atento, né, à sua própria personalidade, ou seja, o tutor precisa estar atento à sua própria maneira, né, porque ela pode influenciar na personalidade do seu animal de estimação, pelos estímulos que você passa para ele.
Bom, nessa parte agora do nosso trabalho, vamos falar, propriamente dito, sobre aqueles cães chamados sem raça definida, que popularmente é conhecido como o vira-lata. Estes cães, assim chamados, têm por opinião própria, que é um conceito que não concordo, uma vez que valores são definidos baseados em padrões, muitas vezes comerciais, ou porque são originários de nações desenvolvidas, né? Aquelas raças de cães de nações desenvolvidas, principalmente europeias, né? Nações desenvolvidas economicamente, principalmente, né? O que não reflete no principal, que é a relação de amizade mútua entre o animal e o ser humano. Eles têm, né, esses tipos de cães, eles têm muita energia, assim como uma grande obediência, né, uma obediência elevada para com o seu tutor, ou melhor ainda, para com a sua família humana, uma vez que o conceito de dono está ultrapassado. Eles são bastante inteligentes. Em relação à marcação de território, né, que os cães costumam marcar, eles não são tão propícios a isso. Ou seja, o grau de intensidade de marcação de território é menor, uma escala menor em relação a outras raças. Mas em contrapartida, né, o apego aos que ama é intenso, né, até mesmo com crianças. Mas ele tem embora ele não compartilha tão assim essa amizade que ele tem com o ser humano, não compartilha tão bem com outros animais. Ou seja, a intensidade do compartilhamento dele de uma relação de amizade com outros animais, não é que ele não age, é porque um pouco há animais, outros cães, que é uma intensidade maior, certo? Em relação a latir, a frequência, né, é um grau elevado, a frequência de latidos, né, digamos assim, em boa parte do dia. Quanto à pelagem, diversos são os tipos de pelagens, né, destes cães, uma vez que sua origem é baseada em diversas outras raças, como fosse uma mistura. Vamos falar também sobre a saúde dele. Primeiramente, né, o cuidado com ele, assim como para com todos, é essencial. Mas análises têm sido realizadas mostrando que eles possuem uma maior resistência se comparado a outros tipos de cães. Quanto ao tempo médio de vida, este pode ser, em média, 16 anos. Mas isso pode ser acrescentado de acordo com o zelo, né, com o qual vamos tratá-lo. Com banhos, né, não em demasia. Uma boa alimentação, visita ao veterinário, como eu disse, uma forma preventiva e também para tratar algo. Boa qualidade de água, né? E também aquele cuidado especial também, o carinho para com eles. Então tudo isso vai ajudar na melhoria da qualidade e da durabilidade também da vida, né? Esse nome, vira-lata, era originário aqui do Brasil. Infelizmente, a causa, né, é a situação de rua, que foram condicionados pelo abandono. Bom, agora vamos falar sobre o Rottweiler. Acredita-se que este cão é originário da Alemanha, sendo uma mistura entre um tipo chamado Mastim e o pastor alemão, sendo inclusive, né, utilizado, né, pelo exército desse país em missões que necessitavam o uso deles, né, para auxiliar no trabalho do exército, bem como pelos fazendeiros para pastorear o rebanho bovino. Essa utilidade do cão Rottweiler. As características físicas. Eles são muito robustos, ágeis e resistentes. A sua mordida possui grande força, por causa da sua arcada dentária, composta por 42, né, fortes dentes.
A sua pelagem é formada por duas camadas, sendo que a cor é sempre preta, com algumas marcações, né, de cor castanha. O macho pesa entre 45 e 65 quilos, certo? E a altura fica entre 61 e 68 centímetros. Já a fêmea pesa entre 40 e 50 quilos. Em relação à expectativa de vida, situa entre 8 e 10 anos, né? Quer dizer, é menor do que daquele chamado vira-lata, né? A expectativa de vida do Rottweiler, entre 8 e 10 anos, o que é relativamente baixa, se comparado ao vira-lata, né? Ou até mesmo ao pincher. Por exemplo, o pincher ele pode viver aproximadamente 16 anos, ou seja, o tempo médio do vira-lata. Quanto ao temperamento, o Rottweiler é muito atento, sendo muito utilizado como cão de guarda. Ele é inteligente e dominante, né? O que exige do seu tutor firmeza e experiência para lidar com ele. Ele é muito territorialista, ou seja, é diferente, enquanto o chamado vira-lata, né? Chamamos esse nome porque não colocaram outro nome dele. Ele tem uma marcação de território baixa, o Rottweiler tem uma marcação de território maior, né? Ele desconfia muito de estranhos. Em contrapartida, é muito apaixonado por seus tutores, né? Ele possui uma boa capacidade de relacionamento com outros animais. E se for criado desde filhote, a convivência com crianças é bastante pacífica. Por isso, é preciso, né, que os tutores criem o animal, né, com zelo, destreza, controle e liderança, né? E não ensine a prática da violência para que os próprios tutores não sejam vítimas, né, do animal que ele criou daquela forma. Outro fator importante a falar sobre eles é que eles são muito devotados e por isso, ou seja, são muito apegados, digamos assim, aos tutores. Por isso, o confinamento de criá-los assim presos, em um ambiente preso, e a solidão tendem muito a prejudicá-lo e afetar o seu temperamento. Quanto à saúde, eles podem ser afetados por problemas intestinais causados por uma doença, né, chamada parvovirose. E também pode haver o câncer ósseo e displasia coxofemoral. O que é o retrato de uma doença ortopédica. Entretanto, né, o controle da saúde por um profissional veterinário pode ajudar muito, tanto na prevenção quanto no tratamento. E em relação àquele cãozinho que nós todos conhecemos, que são muito encrenqueiros, o pincher. Esse cão, ele teve sua origem também na Alemanha. Possui porte pequeno e leve e se assemelha a um Doberman na sua versão miniatura. Esses animais são classificados pelo valor numérico e vai de 0 a 3, de acordo com o tamanho, o que varia entre 25 e 30 centímetros. E o peso varia entre 3 e 5 quilos. Possuem pelos curtos, né, lisos e brilhantes, né, nas cores marrom e vermelho, preto com manchas marrons avermelhadas ou com pelagem de cor única. Durante o inverno, principalmente, os pinchers devem ser mais protegidos contra o frio, por causa de sua pelagem bastante curta. Em relação ao banho, é recomendado que seja realizado a cada 15 dias, a não ser que haja um motivo justificável para uma escala em maior número. O pincher é muito ativo e precisa, né, de exercícios regulares, ou seja, aquele passeio, com caminhadas, mas com moderação para não sobrecarregá-lo, porque ele é cheio de energia e vive correndo com agilidade. Em relação à sua saúde, é preciso estar atento à sua dentição devido ao tártaro
e olhos, né, devido a um problema denominado atrofia progressiva da retina. Um fator curioso é que, embora esse cachorro possa ser pequeno, ele é um excelente guardião. Faz muito barulho, né? Porque é territorialista, bastante territorialista. Ele latindo ao menor sinal, né, de algo, de perigo, de algo fora do comum. E nesse caso, muitas vezes, ele pode ser agressivo, se sentir ameaçado. O uso de brinquedos, como bolas ou outros, feitos para ele brincar através de uma mordida, agrada bastante e ajuda a controlar seus instintos. Agora vamos falar em relação ao pastor alemão. Bem, o pastor alemão, como o próprio nome já informa, é originário da Alemanha também. Embora seja um animal destemido e forte, é um grande amigo das pessoas com quem convive. Ele está sempre alerta, pronto está para guardar e proteger, né, tanto a sua área territorial quanto aqueles a quem ama. Ele tem um índice de lealdade muito alto, né? Se for criado também desde filhote e de maneira correta, convive muito bem com crianças e outros animais domésticos, né? Apesar de ser forte, né? Mas ele tem essa maneira, digamos assim, pacata. Também vem muito da maneira de criar. Eles são bastante ativos, por isso a rotina de passeios é essencial para mantê-lo longe do estresse causado pela vivência em ambientes muito fechados, né? Bom, faça tarefas com ele, além dos que exercite a inteligência, o qual a inteligência dele é de alto nível. Quanto à sua expectativa de vida, pode viver até 14 anos. Sua altura, quando adulto, pode chegar a 65 centímetros e pesa em torno de 40 quilos. O pastor alemão é um cão bastante popular, porque é extremamente protetor, atencioso e também obediente. Também são muito confiantes e independentes, quando em situações que exigem sua ação. Mas gostam da companhia das pessoas com quem convive. Por isso não é bom deixá-lo sozinho, principalmente por longos períodos, e em lugares que não ofereçam o espaço necessário para que ele se sinta à vontade. Em relação à higiene, né, é bom cuidar bem do seu pelo através de escovação, isso porque ele troca os pelos, e entre 1 e 2 vezes por ano. Em se tratando de banhos, não exige muita frequência, embora é essencial, mas não muito frequente, para que não prejudique a sua pelagem. O perdigueiro é de origem portuguesa e a sua pelagem original possui um tom claro, médio ou escuro da cor amarela, com manchas brancas em outras partes do corpo. Mas através da mistura com outras raças, principalmente em outros países, pelagem nos tons marrom com branco também surgiu. Possui esse nome porque era bastante utilizado para a caça de perdizes, por isso o nome perdigueiro. Entretanto, né, todos eles, mesmo os de vários países, eles possuem características comuns. O formato da cabeça e do focinho, bem como o modo de se comportar, né? Em relação à pelagem também, ela é curta e forte, né? E devemos ter, assim como todos os animais de estimação doméstica, nós temos que ter cuidado, o zelo para com eles, né? Por exemplo, escovar, né, a pelagem dele pelo menos uma vez por semana, para remover os pelos soltos, né, ou pelos mortos, né? Principalmente porque ele faz uma troca, efetua uma troca anualmente, né? E também para eliminar sujeiras que possam existir.
O perdigueiro, ele é carinhoso e gosta muito de interagir com os seres humanos com quem convive. Embora tenha a fama de caçador, é possível, digamos assim, adormecer essa pretensão, se for cuidado de maneira que não seja estimulado, ou seja, já desde filhote não ser estimulado, né, a caça, ser mais, digamos assim, caseiro, ele ficará adormecida em grande parte essa prática, né? Podemos aqui fazer uma enumeração de algumas qualidades em uma escala de 0 a 10. Demos aqui disposição para a atividade. Bom, ele fica em torno de 7, ou seja, acima um pouco da média, então é bom. Respeito ao tutor, é muito alta a média, em torno de 9. A memória dele, certo? O intelecto, em torno de 8, também muito bom. Já em marcação de território, ele fica, né, mediano, em torno de 6. Além disso, agora ele é um bom animal, que ele sabe lidar, ele convive bem com crianças, também tem muito afeto, além dos adultos, também com as crianças, né? A altura dos perdigueiros machos oscila entre 62 e 66 centímetros. As fêmeas, entre 58 e 63. O peso, né? O peso deles pode chegar até 31 quilos. Um fator a ficar atento é sobre o desenvolvimento, né, de uma doença chamada displasia, ocasionada por causa do seu tamanho, né, com o passar principalmente da idade. Por isso, né, a visita periódica, né, a um veterinário, além de cuidados pessoais, é muito importante para manter a saúde não em equilíbrio, não só do perdigueiro, mas de todos os animais de estimação. E o pitbull, né, que é tão falado assim como agressivo, né? Bom, ele é um cão originário dos Estados Unidos, que possui um porte médio e atlético. A altura do macho é de 45 a 53 centímetros e o peso fica entre 15 e 27 quilos. Já a fêmea fica entre 43 e 51 centímetros de altura e pesa entre 13 e 22 quilos. Eles possuem pelagem com cores variadas e o tempo médio de vida fica entre 8 e 15 anos. A sua mordida possui uma pressão extremamente forte, o que o torna bastante temido. Mas se ele for criado desde filhote, não sendo estimulado à violência, é um cão bastante companheiro. Entretanto, ao ter contato com outros animais, é possível o ataque, o que é mais seguro, né, o uso da focinheira, principalmente quando você for assim passear. Porque ele é um grande defensor do território. Um fato curioso sobre essa raça canina é que ele não é muito apropriada para uso como cão de guarda. Veja que, digamos assim, pensa até uma contradição, uma vez que ele costuma dar muita confiança, mesmo a pessoas estranhas. O cuidado com a higiene, como aparar as unhas quando necessário, né? E desde filhote acostumar também a escovar os dentes para evitar o tártaro, também melhora a sua saúde. Bom, finalmente, né, que existem vários tipos, né, de cães, mas como nós escolhemos estes, finalmente vamos agora falar sobre o Bulldog. Esta raça canina é originária da Inglaterra, mas há também o Bulldog francês, que foi desenvolvido a partir do cruzamento com a inglesa. A diferença entre uma e outra, né, e outra raça, ou entre um e outro tipo, é que o francês ele possui em torno de 10 centímetros de altura a menos, certo? É mais forte e com músculos mais evidentes. A cor da pelagem é geralmente creme ou preto e branco, enquanto o inglês é branco, marrom e semelhante a um tigre. Outra diferença marcante entre eles são as orelhas. O bulldog inglês possui orelhas baixas e o francês possui orelhas levantadas. Quanto ao comportamento,
Eles são muito afetuosos e brincalhões. Por isso são animais para conviver bem próximo daqueles que o tutor, a família, né? Aqueles que lidam com ele o dia a dia. Em relação a atividades físicas, passeios moderados é recomendado, né? Não é bom também deixá-los sedentários, mas os passeios precisam ser moderados. Quanto à saúde desses animais, assim como todos os outros, a visita regular, né, ao veterinário é importante, uma vez que ele possui uma predisposição a ter problemas oculares, porque possui os olhos um pouco assim, digamos, saltados. Bem, pessoal, com essa atividade de pesquisa, né, pretendemos fornecer algumas informações necessárias sobre os nossos amigos caninos. Lembre-se de que eles precisam de nossa atenção para os cuidados do dia a dia, bem como, né, consulta a pessoas como veterinários, tanto para a prevenção ou o controle de algum problema. Se preferir, procure aprofundar nos conhecimentos nas referências citadas. Desde já, sou grato a vocês.